não estava na programação nossa, mas estava na do Senhor. Mateus 11, versos 20 a 30. Mateus 11, versos 20 a 30. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Volta um pouquinho. 27. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Convido a igreja, volta no 28, a ler comigo os versos 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Duas verdades a serem destacadas nesse texto. A primeira: os que rejeitam a oferta da salvação buscam sempre motivos para se desculparem. Os que rejeitam a oferta da salvação buscam sempre motivos para se desculparem. Uma coisa não podemos esquecer: a igreja do Senhor Jesus, ela existe para pregar a salvação. A nossa missão como crentes é pregar a salvação. E pregar a salvação significa que haverá um depois. Haverá um depois desta vida. E este depois, ele é dividido em dois caminhos. Um largo, fácil, que conduz à perdição. O outro estreito, difícil, que conduz à salvação. Nós precisamos ter isso em mente. Essa verdade perdida, ela tem distanciado pessoas do Senhor. Esta verdade não pregada nos púlpitos das igrejas tem distanciado verdades do Senhor. Não podemos pregar um evangelho só para esta terra, só para esses dias. Não podemos pregar o evangelho só do hoje, porque isso afastará muitas pessoas dos caminhos do Senhor. A Bíblia Sagrada,
ela nos foi entregue para nos mostrar o caminho de vida eterna. Hoje em dia, uma grande preocupação do homem com o viver bem o hoje, e não há problema com isso, mas entendendo que o Deus que está conosco, é o Deus que está conosco todos os dias. Muitas pessoas perguntam: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou enfrentando essa luta? Deus, por que eu estou enfrentando essa enfermidade? Não há problema em perguntar, os salmistas faziam isso, mas o problema está quando eu passo a achar que eu não mereço passar pelo que eu estou passando, porque não é questão de merecimento. Ninguém sofre porque merece, ou não sofre porque merece. Não é sobre merecimento. Ninguém tem uma enfermidade porque quer ter, ou porque não quer. A enfermidade, ela está no mundo, e vai atingir justos e injustos. A fé, ela não é blindagem contra as aflições da vida. Ao contrário, Jesus nos disse: no mundo tereis aflições. Então a fé, ela não é uma blindagem. A fé, ela não vai te isolar das lutas, mas a fé, ela vai produzir em você forças para vencer as lutas. E o final, na placa final da caminhada da fé, vai estar esperando você salvação, vida eterna com o Senhor. Nós precisamos cultivar essa parte da nossa fé. Nossa fé não pode ser firmada somente se tem um alimento ou se não tem, se tem um emprego ou se não tem, mas haja o que houver, Deus vai estar conosco. É muito mais fácil enfrentar uma enfermidade com Deus do que sem Ele. É muito mais fácil enfrentar uma falta de dinheiro com Deus do que sem Ele. É muito mais fácil enfrentar problemas na família com Deus do que sem Ele. Então o que nós precisamos é mais de Deus na nossa vida. É mais do Senhor na nossa vida. Isso é que nós precisamos. Ontem à noite, eu e a pastora estivemos ali na primeira igreja, acho que é a primeira igreja, Igreja Batista Memorial do Recife, ali na Jiquiá, com Vila Tamandaré, um misto ali, falando aos casais, e falamos sobre um tema até que já ministramos aqui na igreja, que é imperfeitos, mas felizes. E eu comecei a perguntar a algumas pessoas, antes da palestra, o que é felicidade para você? O que é felicidade? E eu perguntei para algumas pessoas. E cheguei para o pastor Antônio no gabinete, ontem pela manhã, sexta-feira pela manhã, e perguntei: pastor Antônio, o que é felicidade? E a resposta do pastor Antônio, ela me surpreendeu, e ela me impactou e trouxe tanta verdade. O pastor Antônio olhou para mim e disse: felicidade, pastor, é ter comunhão com Deus. Que definição simples, com tanta profundidade, com tanta verdade. Felicidade é ter comunhão com Deus. Nada mais importa. Se eu tenho comunhão plena com Deus, eu vou superar. Felicidade não é estar rindo o tempo todo. Felicidade não é estar pulando o tempo todo. A gente confunde, né? Isto. Mas é ter comunhão com Deus. Quando a gente perde essa comunhão, como é ruim. Então, a primeira verdade, os que rejeitam a oferta da salvação, sempre terão motivos para se desculparem. A segunda verdade, né? E os judeus, eles estão enquadrados aqui, porque quando João Batista vem pregando o arrependimento, pregando o caminho para a vinda do Senhor, o que é que os judeus disseram de João Batista? Ele tem demônio. Ele tem demônio. O maior entre os nascidos de mulher, assim Jesus se referiu a João Batista. O maior entre os nascidos de mulher. Jesus disse: não houve outro. Ele é chamado de endemoniado.
pelos incrédulos. Eles estavam cegos pelo preconceito. Deus enviou Jesus pregando o evangelho. Os judeus disseram: ele é um glutão, ele é um beberrão e é amigo de pecadores. Ao último dos profetas, João Batista é o último dos profetas, ao último dos profetas e ao próprio Filho de Deus, os homens rejeitaram. Os que rejeitam a oferta da salvação buscam sempre motivos para se desculparem. E a segunda verdade que esse texto nos traz é aqueles que voluntariamente se tornam impenitentes, não escaparão dos seus pecados. Ou seja, aqueles que se arrependem, e a palavra que não se arrependem, a palavra impenitente aqui quer dizer ausência de arrependimento. Ausência de arrependimento. Eles não escaparão dos seus pecados. Jesus destaca a responsabilidade humana na salvação. O arrependimento, ele é um dever quando as pessoas escutam e veem a obra do Senhor. Jesus vai dizer: olha, o que foi feito aqui, os milagres que foram realizados, as curas feitas, eram para todos vocês crerem, e vocês estão rejeitando. Jesus vai dizer: ai de ti, Corazim, né? Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Jesus realizou muitos milagres ali, e o povo não se arrependeu, e o povo não creu. E Jesus disse: olha, vocês vão ser responsabilizados. Há muitas pessoas que têm a ideia do Senhor, e a ideia de que quando chegar o dia do juízo na frente do Senhor, mas Senhor, e vão apresentar uma desculpa, e Deus vai aceitar a sua desculpa. Olha, a porta da salvação, ela está aberta hoje, mas haverá um dia que ela será fechada, assim como foi na arca de Noé. Então, é preciso estar atento a este alerta do Senhor. E meus queridos, eu quero de forma bem breve, que nós temos a ceia do Senhor ainda nesta manhã, examinar 5 grandes verdades que esse texto vai nos trazer. A primeira delas é que o orgulho fecha a porta da graça, e a humildade é a sua porta de entrada. Versos 25 e 26. Porque aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. O orgulho fecha a porta da graça, enquanto a humildade é a porta de entrada da graça. É pela simplicidade que eu chego à salvação no Senhor. É pelo entendimento das coisas simples de Deus. A segunda verdade é que somente por meio de Jesus os pecadores podem chegar a Deus. Há o hino 306 do nosso cantor cristão que diz: foi Jesus que abriu o caminho para o céu, e não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar, se o caminho da cruz errar. Para o céu, por Jesus irei. Para o céu, por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu, por Jesus irei. Dentre de tantos hinos inscritos,
começou-se a cantar um hino que dizia assim: está saindo uma caravana para Israel, eu vou pegar carona e vou morar no céu. E aí quando eu vi o pessoal cantando esse hino, né, está saindo um bonde, não, está saindo uma caravana para Israel, vou pegar carona. Veja a sutileza das coisas. E eu digo, opa, dá um stop nessa caravana aí, porque de carona ninguém vai para o céu não. Jesus não morreu na cruz para você pegar carona. Jesus morreu na cruz para você ter arrependimento. Jesus morreu no céu para você entender que a cruz é o caminho, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Você não pode pegar carona na fé do seu pai, você não pode pegar carona na fé da sua mãe, você não pode pegar carona na fé da sua avó, você não pode pegar carona na história da membresia da sua família na igreja. Porque minha família ocupou todos os cargos desta igreja, porque minha família dirigiu esta igreja. É pelo arrependimento em Cristo Jesus, não é por outro caminho. Porque eu sou, desde criança, eu me preocupo muito quando eu pergunto, quando alguém me diz, pastor, eu já nasci crente. Desde criança que eu estou na igreja. Eu digo, sim, mas qual foi aquele momentozinho que você teve, que você se arrependeu, que você convidou Jesus para entrar na sua vida? Precisa ter esse momento. Precisa ter, porque é Ele que é o passaporte, é Ele que é a concessão de visto. A gente vê muito fila de visto para os Estados Unidos. Ali, quem passa ali, acho que é Gonçalves Maia, aquela rua, sempre tem uma fila grande, né? A fila de visto para o céu, ela é um arrependimento em Jesus. Não há outra forma, somente por meio de Jesus, porque Jesus é quem revela o Pai. Terceira verdade desse texto: só Ele faz o mais glorioso de todos os convites. Está lá no verso 28. Venham a mim. Jesus chama a Ele. Quem Jesus chama a Ele? Se eu e você fôssemos dar uma festa, a gente chamaria, em primeiro lugar, quem a gente gosta. Você não vai chamar quem você não gosta numa festa, né? Segundo, dos que você gosta, você vai limitar a sua capacidade de receber. Você vai chamar aqueles que você tem uma capacidade de receber. Depois você vai para uma capacidade financeira. Você vai limitando. O convite de Jesus, Ele não limita. Ele diz, venham a mim todos, sem distinção de raça, de cor, de sexo, todos. Vinde a mim todos. Olha que convite maravilhoso Jesus está estendendo a todas as pessoas. Vinde a mim todos vós. É um convite feito para uma relação pessoal. É um convite feito para os que têm a consciência da sua necessidade. Como é bom a gente ter consciência da nossa necessidade. Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Não é um cansaço físico, gente. Esse você tira com a noite de sono. Esse você tira com a vitamina C, com a vitamina D3, com a vitamina E, com magnésio, vai por aí. Não é sobre um cansaço físico. Não é sobre um cansaço mental. Esse você também resolve de várias maneiras. Mas você está falando aqui de um cansaço espiritual, de um cansaço da alma, de um cansaço espiritual. Vem já, alma cansada, vem já. E como nós temos almas cansadas nesta vida, cansada de tudo, pessoas que buscaram em tudo um sentido para a sua vida. O próprio sábio Salomão faz isso. Ele sai procurando sentido em todas as coisas desta vida, e depois dele experimentar cada uma delas, ele chega a uma conclusão, e ele diz, eu cheguei a uma única conclusão: vaidade, de vaidade, tudo é vaidade.
O que é que ele está dizendo? Não há nada que dê sentido à vida. Só Jesus dá sentido à vida. Só Jesus dá sentido. Só Ele preenche o grande vazio que há dentro de nós. Festas, passeios, bebidas. Há tantas coisas que para tantas pessoas são tão boas. Mas são coisas temporárias. São prazeres temporários que cansam. E Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Cansados de um sistema religioso falido. Cansado de um sistema religioso que coloca peso, que escraviza pessoas. Eu tenho recebido aqui algumas pessoas que têm chegado e dizem: pastor, eu estava sendo escravizado espiritualmente. E eu não aguento isso. E Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, um peso. A religião, ela coloca peso. E Jesus diz: eu vos aliviarei. Estar em Jesus é ter alívio. Estar em Jesus é ter alegria. Como nós cantamos, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Vai ter luta? Vai, mas a alegria vai estar presente. Nada vai tirar o glória a Deus, o aleluia dos nossos lábios, da nossa boca. E Jesus faz uma promessa gloriosa, ainda no verso 28, na parte B, ele diz: vinde a mim todos cansados, sobrecarregados, e ele diz: e eu vos aliviarei. Nessa manhã, você está precisando de alívio, venha a Jesus. Você está sentindo sobrecarregado, venha a Jesus. Ele vai trazer alívio para a sua alma, para a sua vida. Jesus não nos chamou para viver carregando peso de mágoa, peso de revolta, peso de trauma, peso de decepção. Tira tudo isso e traz para a cruz do Calvário. Jesus diz: eu aliviarei. Achareis descanso para as vossas almas. E o verso 29, Jesus faz uma promessa gloriosa: eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Nós só encontramos descanso em Jesus. Nós não encontramos descanso do dinheiro, nós não encontramos descanso da religião, nós não encontramos descanso da igreja. É somente em Jesus Cristo. E Ele nos chama para a mais gloriosa de todas as parcerias. Verso 29 e 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo tratado aqui era um instrumento de trabalho. O jugo, ele era colocado sobre os animais para que através do jugo aqueles animais pudessem ter uma direção. Quando Jesus está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, Jesus está nos chamando para um trabalho. Jesus não nos chama para a ociosidade. Jesus não nos chama para não fazer nada. Jesus nos chama para um trabalho. Por isso ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós a minha direção. Este é o sentido. O jugo é a direção para onde Ele quer nos conduzir. O jugo, ele ajuda no direcionamento, mas o jugo também, ele remete à submissão. Nós devemos ser submissos ao jugo do Senhor Jesus, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não carregue peso, traga para Jesus. O fardo dele é leve.
Já escutei, você já deve ter escutado, e talvez até aconteceu com você, de pessoas quando se convertem, e a primeira coisa que a pessoa diz é: pastor, eu tirei um peso dos meus ombros, eu vivia carregando um peso. Jesus diz: o meu fardo é leve. Jesus nos chama para uma vida de discipulado. Ele diz: aprendam de mim. Aprendam de mim. Discipulado, aprendizado. A caminhada com Jesus é feita assim, aprendizado. Nós vivemos numa época que a gente sabe de tudo. Lembra de uma música popular que tem um trecho que diz: eu já sei tudo, professor, eu já sei tudo. E a gente vive numa época onde a gente sabe tudo, né? O professor está dando aula, a gente diz: eu já sei isso, né? Eu já sei. Alguém está pregando, eu já sei isso. Alguém está dando aula na escola bíblica, eu já sei isso. Eu lembro de um irmão que chegou para o pastor da igreja e disse: pastor, a partir de hoje eu não venho mais para a escola bíblica. Esse irmão já tinha quase 70 anos de idade. Aí o pastor disse: por que, meu irmão? Disse que tudo que é ensinado eu já sei. Eu vou vir para cá para quê? A gente vive essa época. Eu sei. E isso fecha a porta do aprendizado. Jesus disse: aprendei de mim. E esse aprendizado de Jesus, ele não é um aprendizado teórico, onde a gente aprende e guardou, não. Ele é uma prática do dia a dia. Aprenda de mim, ponha em prática. Talvez a gente saiba até muita coisa de Jesus, mas a gente precisa botar em prática muita coisa de Jesus, né? Aprendam de mim. O caminho a seguir é o exemplo de Jesus, a sua humildade e a sua mansidão. Vamos à ceia do Senhor. Convido nossos diáconos, diaconisas, pastores, Ministério do Louvor.